mesmo é amor, é viver no agora, é sentir o calor que o presente aflora. Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa provocação daquelas, baseado numa série de artigos do pesquisador Jorge Guerra Pires. A pergunta que ele joga na mesa é, aparentemente simples, mas desconcerta, sabe? Sim. Por que a história transforma certos pensadores em monumentos, em nomes que todo mundo conhece, enquanto outros, às vezes até mais ousados, são praticamente deletados da memória coletiva? Fica essa impressão de um filtro, né? Um filtro que decide quem vira lenda e quem vira nota de rodapé. Exato. E para investigar esse filtro, o Pires nos apresenta um trio fascinante. De um lado, uma figura que, olha, eu aposto que pouca gente aqui já ouviu falar. Ernestine Rose. Eu mesmo não conhecia a fundo antes desses textos. Pois é, uma feminista do século XIX, ateia declarada e uma crítica, absolutamente demolidora da Bíblia. Hoje... praticamente um fantasma histórico. Uhum. No outro extremo, temos um nome que dispensa apresentações no Brasil. Paulo Freire, um gigante, um crítico social reverenciado no mundo todo, que se tornou um verdadeiro mito nacional. Claro. E para completar, um iconoclasta mais recente, Christopher Hitchens, aquele polemista que virou um ícone global justamente por seus ataques frontais à religião. Pois é, e o que eu acho mais provocador nessa seleção do autor é que, com exceção da Rose, não são figuras obscuras. Freire e Hitchens são titãs. Gigantes. Colocá-los lado a lado, como o Pires faz, força a gente a pensar não só na qualidade das ideias deles, mas no que a gente poderia chamar de marketing do legado, sabe? Boa, marketing do legado. A nossa conversa hoje é sobre isso. A gente vai tentar entender como a estratégia de cada um, ao lidar com a crítica religiosa ou a falta de estratégia, selou seus destinos na história. A tese do Pires é basicamente que a coragem de peitar a religião de frente, sem filtro, muitas vezes não gera debate, mas sim um delete histórico. Ok, vamos desempacotar isso. O ponto de partida do Pires é o que ele chama de um contraste brutal. Brutal é a palavra. De um lado, a Ernestine Rose, que não se contentava em aparar as arestas da opressão. Ela ia direto na jugular, no que ela via como o software da opressão feminina, a moralidade que vinha da Bíblia. Enquanto o Freire, por outro lado, também fez críticas profundíssimas às estruturas de poder. Sim. Mas, segundo Pires, ele fez uma escolha muito consciente de não confrontar a base cristã da nossa cultura. E aí, como um eco moderno da Rose, vem o Hitchens. Ele pegou um megafone global e fez exatamente o oposto do Freire. Atacou a religião em praça pública sem pedir licença nenhuma. O que é fascinante aqui é o paradoxo. Todos os três estão falando de temas parecidos: poder, opressão, libertação, dignidade humana. Os mesmos temas, sim. Mas o resultado final para cada um é completamente diferente. Uma foi esquecida, o outro foi canonizado e o terceiro virou o enfant terrible, que alguns amam e outros odeiam, mas que ninguém ignora. Então a grande pergunta que o Pires nos deixa é: qual é a variável decisiva aqui? Por que essa diferença tão radical? A aposta dele é que essa variável tem nome: o poder intocável da religião no imaginário coletivo. Vamos começar então pela figura que a história tentou apagar: Ernestine Rose. Eu confesso que, antes de ler esses artigos, o nome dela não me dizia muita coisa, o que já prava um pouco o ponto do autor. Exato, já começa por aí. Quem foi essa mulher? Ela nasceu na Polônia no início do século XIX, filha de um rabino, mas com uma mente tão inquieta que se tornou ateia convicta ainda na adolescência. E foi para os Estados Unidos, né? Isso, e lá ela se tornou uma força da natureza, uma abolicionista radical, uma feminista incansável, e aqui é onde a história dela fica realmente explosiva. A crítica dela não era só sobre o direito ao voto ou à herança, isso era pouco para ela. Era o sintoma, não a causa. Exato.
O Pires mostra que a Rose ia na fonte. Ela dizia com todas as letras que a Bíblia era uma pedra de moinho amarrada ao pescoço das mulheres, Nossa, que imagem forte. para mantê-las afogadas em submissão. Pensa na coragem disso. No século XIX, ela não estava desafiando apenas a lei dos homens, mas o que era considerada a lei de Deus. Para ela, não existia emancipação de verdade sem se libertar da autoridade da igreja, dos padres, dos pastores e principalmente das escrituras. Pois é. E é exatamente essa clareza, essa recusa em fazer concessões, que explica o esquecimento dela. O Pires argumenta que o apagamento da Rose não foi um acidente, foi um projeto. Um projeto? Sim, uma estratégia cultural. E o mais doloroso é que partiu em grande medida das próprias colegas de luta. Sério? Sim, as fontes mostram as sufragistas cristãs, que eram a maioria no movimento, pedindo para ela baixar o tom da crítica antirreligiosa. Ah, entendi. Elas achavam que o ateísmo militante dela era um risco, que iria manchar a imagem do movimento feminista e afastar possíveis aliados. Que loucura! O artigo a define como uma heresia viva. E essa expressão é perfeita. Ela não atacava só os sintomas, como a falta de direitos. Ela atacava a doença, na visão dela. A base teológica que justificava a opressão. Isso tem um custo, né? Um custo gigantesco. O Pires é muito direto na conclusão. Rose foi esquecida porque a história dela não servia à narrativa que a América queria contar sobre si mesma. Que narrativa? A do país cristão que evoluiu e concedeu direitos. Ela era a prova viva de que, para muitos, a luta por direitos significava lutar contra a moral cristã, e não ao lado dela. Ela era inconveniente demais. Exatamente. E a história, como a gente sabe, tem horror a gente inconveniente. É impressionante como uma crítica tão afiada pode ser simplesmente varrida da história. Mas e quando a crítica é igualmente profunda? Só que a estratégia é o completo oposto. Isso nos leva direto ao caso do Paulo Freire, que é o outro lado dessa moeda, né? Exatamente. Com o Freire, a gente sai do porão da história e vai direto para o panteão dos heróis nacionais. Com certeza. E com razão, a obra dele é monumental. Ele nos deu uma linguagem poderosa para falar de opressão, de conscientização, de uma educação que liberta em vez de domesticar. Sim, mas é aí que o Pires insere sua observação mais polêmica. Em toda a sua obra, o Freire nunca jamais confrontou diretamente a hegemonia cristã no Brasil. Pelo contrário, né? Ele via os cristãos como aliados, citava os evangelhos, dialogava com a igreja. Isso. Então, o que o autor chama de silêncio estratégico do Freire foi uma escolha deliberada. Por que ele faria isso? O Pires aponta por um conjunto de razões muito pragmáticas. A primeira, e mais óbvia, é o contexto político. A ditadura militar. Claro. Ele viveu e escreveu boa parte da sua obra sobre um regime brutal que se vendia como o guardião da civilização cristã ocidental contra o comunismo ateu. Nesse cenário, fazer uma crítica aberta à igreja ou ao cristianismo não seria apenas um erro tático. Seria, nas palavras do artigo, um suicídio político e intelectual. Ele seria esmagado. Faz todo sentido. Mas não era só isso, imagino. Não, não era. A segunda razão é a das alianças. A Igreja Católica na época não era uma coisa só. Havia uma ala conservadora que apoiou o golpe, claro. Sim. Mas havia também uma ala progressista muito forte, ligada à teologia da libertação, que se tornou um dos principais focos de resistência à ditadura. Os padres, as comunidades de base, isso, eles estavam na linha de frente da luta pelos direitos humanos. Atacar a instituição igreja como um todo significaria alienar esses aliados que eram fundamentais. Entendi. E a terceira razão? Por fim, o Pires argumenta que, ao usar categorias mais universais como opressor e oprimido, o Freire criou uma teoria que podia unir todo mundo. Religiosos, ateus, agnósticos. Exato. Todo mundo contra o inimigo comum, que era a ditadura e o sistema de exploração. Foi assim uma estratégia de frente ampla. O mais maluco é que, mesmo ele não apontando o dedo, as ferramentas que ele criou servem como uma luva para analisar a própria religião. Com certeza. Quando eu leio sobre a falsa generosidade do opressor, que dá esmolas para manter o sistema intacto, minha cabeça vai direto para a lógica da caridade religiosa tradicional, que alivia a consciência, mas não muda estrutura nenhuma. Exato.
E a educação bancária, aquele modelo em que o professor deposita o conhecimento na cabeça do aluno passivo, É a descrição perfeita da catequese. do ensino dogmático. Não há espaço para questionamento, apenas para aceitação. E o conceito de fatalismo. Esse, para mim, é o mais gritante. Freire descreveu isso vendo os camponeses no Nordeste que muitas vezes aceitavam a miséria não como fruto de um sistema injusto, mas como vontade de Deus. Ele foi cirúrgico na descrição. Quer dizer, ele descreveu o mecanismo com uma precisão absurda, mas nunca nomeou a instituição que historicamente mais ajudou a construir essa mentalidade. É como se ele tivesse desenhado o mapa do tesouro, mas deixado o X de fora de propósito. Exatamente essa sensação. E essa é a tese central do Pires sobre o Freire. Ele se tornou um mito aceitável, exportável e, por fim, canonizável, justamente porque a crítica dele, mesmo sendo radical, foi seletiva. Ele nunca tocou no que o autor chama de nervo exposto da sociedade brasileira, que é a autoridade moral da religião. Ao fazer essa escolha, a obra dele pôde ser absorvida pelas instituições, universidades, governos, movimentos sociais e até pela ala progressista da própria igreja. A seletividade, nesse caso, foi a chave para a consagração. Foi. Ele não era inconveniente como a Rose. Isso nos leva, então, à nossa terceira figura, Christopher Hitchens. Ele é quase como um experimento de controle moderno, né? Perfeito. Um experimento de controle ali. O que acontece quando você tem a mesma fúria crítica da Ernestine Rose, mas com o alcance da mídia global do século XXI? Exatamente. O Hitchens não tinha a menor paciência para o silêncio estratégico. Ele fez da confrontação direta a sua marca registrada. Sim. Atacou dogmas, ridicularizou figuras sagradas e, principalmente, martelou na tese de que a moralidade religiosa não é a solução, mas sim parte fundamental do problema do autoritarismo, da misoginia, do sectarismo. E aí o Pires faz uma provocação muito boa. Ele diz que um pensador como Hitchens jamais seria canonizado no Brasil. Ele seria indigesto demais para o nosso sistema cultural. Por quê? Qual a sua leitura disso? Acho que é porque ele, assim como a Rose, faz a pergunta proibida. E qual seria essa pergunta? A pergunta é: se a moralidade religiosa serviu de base para tanta opressão ao longo da história e ainda serve, por que a gente continua a tratá-la com tanto respeito e deferência no debate público? Por que ela tem um status especial, imune à crítica mais dura? Fazer essa pergunta no Brasil desafia um consenso cultural muito profundo. É o que o Pires chama de Estado laico mas cristão, né? Exatamente. É uma ótima definição. Na lei, o Estado é laico, mas na prática, a cultura, os símbolos, os feriados, os discursos políticos... Tudo é profundamente moldado por uma visão de mundo cristão. Totalmente. A gente tem crucifixos em repartições públicas, feriados religiosos nacionais, uma bancada parlamentar evangélica com um poder gigantesco. Nesse ambiente, um crítico como Hitchens não é visto como um intelectual. Mas como um agressor, alguém que está atacando a alma da nação. Entendi. Isso se conecta com uma outra observação do Pires. O Brasil, apesar de ter intelectuais incríveis, nunca produziu um grande crítico público da Bíblia na mesma escala de um José Saramago, em Portugal, com o Evangelho segundo Jesus Cristo, ou um Bertrand Russell na Inglaterra. E por que não? A tese é que o autoritarismo cristão difuso na nossa cultura torna o custo pessoal e profissional de uma crítica assim alto demais. A pessoa é cancelada, marginalizada, antes mesmo que suas ideias possam ser debatidas seriamente. Então, se a gente junta todas as peças desse quebra-cabeça, a diferença nos legados da Rose e do Freire fica mais clara. Muito mais clara. O artigo resume em alguns pontos. O primeiro, e mais óbvio, é que Freire não afrontou o poder religioso, enquanto a Rose foi direto nisso. E isso, numa sociedade de matriz cristã, define tudo. O segundo ponto que a gente acabou de discutir é que Freire se encaixava perfeitamente nesse projeto de nação laica, mas cristã. Ele oferecia uma crítica social poderosa que não ameaçava o pilar religioso. Já a Rose, com seu ateísmo militante, era a antítese disso. Simplesmente não havia lugar para ela nesse projeto. O terceiro ponto é sobre quem escreve a história. A memória do feminismo, pelo menos no começo, foi registrada por historiadoras que, por estratégia ou convicção, preferiram destacar as figuras cristãs e minimizar as mais radicais, como a Rose. Elas estavam construindo uma marca respeitável para o movimento.
É uma questão de branding quase. E o quarto ponto é mais geral. Movimentos sociais, no geral, preferem ícones conciliadores, não incendiários. Com certeza. O Freire une, cria pontes. A Rose e o Hitchens botam fogo nos consensos. E a conclusão do Pires é de uma clareza brutal, quase poética. É uma frase ótima. O conciliador vira monumento, o confrontador vira rodapé. É uma frase forte, né? É. E o que é crucial entender, e ele deixa isso bem claro, é que o erro da Ernestine Rose não foi intelectual. A análise dela sobre o papel da religião na opressão feminina era rigorosa, honesta e, para muitos, correta. O erro dela foi estratégico. Exatamente. Ela não quis ou não soube jogar o jogo da aceitação social. Ela preferiu a clareza à popularidade. E em sociedades onde a religião é um pilar central, uma clareza dessas pode ser fatal para a memória. No fim, o que fica dessa análise toda é uma ideia bem cínica, mas que parece ter muito poder explicativo. A história não apaga quem está errado, apaga quem é inconveniente. Pois é. Ernestine Rose se tornou uma figura inconveniente para o feminismo que queria ser aceito, para o Estado que se equilibrava numa moralidade cristã e para uma cultura que prefere heróis sem muitas arestas. Ela não sumiu por ser irrelevante. Ela sumiu por ter uma coragem que a tornou indigesta demais. E isso nos deixa com uma reflexão final, que vai muito além dessas três figuras, né? Se a memória coletiva é tão moldada pelo que uma sociedade considera seguro, aceitável ou conveniente... A pergunta que fica é: quantas outras figuras, quantas outras ideias radicais e talvez essenciais foram estrategicamente silenciadas na nossa própria cultura? Quem são as Ernestine Roses de hoje? Na ciência, na política, nas artes? Exato. Quem está dizendo verdades inconvenientes que nós, talvez coletivamente, estamos escolhendo esquecer? Recuperar essas vozes não é só um ato de justiça histórica. Talvez seja a única forma de entender as perguntas proibidas do nosso próprio tempo.